Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web para a classe de adultos. Hoje com a lição de número 11, as consequências do pecado de Davi. Esta lição trará uma reflexão muito coesa, coerente com o ato que Davi exerceu diante de Deus e diante dos homens, o ato pecaminoso, e as consequências advindas deste ato. É um momento importantíssimo de reflexão para todo crente, para aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, aprendizado não só de conteúdo teológico, mas principalmente prático, devocional para a vida de todo cristão. Quero iniciar lendo o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Desde que Davi pecou contra Urias, com Batseba, até o momento em que foi confessado, houve aí um espaço de um ano. Calado, silencioso, lutando com certeza contra a sua consciência, tentando administrar os seus sentimentos e principalmente a sua posição diante do Senhor. Este silêncio foi um silêncio físico, mas com certeza não foi um silêncio psicológico, eu tenho certeza disso. Pois o pecado ele vai destruindo o homem por dentro, ainda que as aparências digam que está tudo bem. E a prova está neste cântico que Davi vai elaborar, justamente agradecendo o perdão de Deus. Ele vai gravar este CD, trazendo para o dia de hoje, esta nova canção do seu single, trazendo uma grande alegria, uma grande satisfação, porque recebeu, experimentou o perdão de Deus. Mas nós sabemos que isso acontece de uma forma muito interessante. Deus foi muito didático para tratar com o pecado de Davi. A leitura bíblica em classe, retirada do segundo livro de Samuel, capítulo 12, vai nos mostrar como foi que o Senhor tratou com o seu servo. Você, professor, não deve se esquivar de analisar profundamente esse texto bíblico, trazendo a participação dos seus alunos. Do versículo 1 até o versículo de número 6, nós vamos observar uma parábola, uma ilustração contada por Natã, profeta. Natã, homem de Deus, teve muita coragem de ir até o rei e repreendê-lo, porque quem estava lhe autorizando a fazê-lo era o próprio Senhor, o Deus que sonda, esquadrinha mentes e corações. E de forma didática, Natã chegou contando uma historinha, uma parábola, que aparentava ser uma história real. Tinha dois personagens e tratava um assunto que as pessoas geralmente gostam de debater, desigualdade social. Um homem que tinha muito, um homem que tinha pouco, e o que tinha muito tirou daquele que não tinha quase nada. E é interessante, irmãos, que Davi, o rei Davi, ele vai se enfurecer, ele vai se encher de um senso de justiça social para querer defender o direito do mais fraco. E não sabia ele que aquela tela de projeção que estava sendo aberta de juízo não era para a vida de um terceiro, mas era para a vida dele mesmo. A sentença que Davi estava lançando contra aquele personagem rico, na verdade ele estava lançando contra si mesmo. E o âmago desta questão está na frase pequena, porém intensa e profunda, dita por Natã, depois que Davi lança a sentença para o personagem rico. Natã, com uma tônica de juízo de Deus, e com muita autoridade, e com os pés no chão também, obviamente, aponta para Davi e diz: tu és este homem. Tu és este homem. Que frase curta, porém com um peso cabal que desce sobre a vida do rei Davi. Que homem? Este homem que Davi disse
que é digno de morte. Vive o Senhor, disse o rei Davi no versículo 5, que digno de morte é o homem que fez isto. E Natã diz, tu és este homem. O rei agora fica em uma posição enquadrada, encurralada. Como nós costumamos dizer, ficou no estreito. Mas, diferente da forma como Saul vai se comportar, Davi vai mostrar-se arrependido. É importante você, professor, na sua aula, destacar essas duas posições. Quando Samuel vai repreender Saul e quando Natã vai repreender Davi. Nós ajudamos aqui que Saul não aceita a repreensão de Samuel e age com fúria, com cólera, de forma que Deus vai utilizar este ato que Saul fez para trazer sobre ele a sua sentença. Davi, por outro lado, vai olhar para o juízo, vai olhar para a sentença e, obviamente, vai ter outra atitude. E qual é a atitude? Está no versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Isso demonstra que ele estava consciente do seu pecado e a primeira ação para alguém que quer receber o perdão de Deus, nós conhecemos pelas Escrituras, é a confissão. E aqui Davi vai confessar o seu pecado diante de Natã, o que, numa visão monárquica, era um sinal de aparente fraqueza. Nunca um rei ia estar reconhecendo os seus erros diante de um súdito, mesmo que fosse ele uma autoridade religiosa, mas aqui Davi não estava diante de Natã. Davi estava diante do próprio Deus e ele reconhecia que o profeta era enviado de Deus. Nós temos que reconhecer que, embora Israel vivesse uma monarquia, essa monarquia era diferente dos outros países, das outras nações, como por exemplo o Egito, a Babilônia. Principalmente o Egito, que considerava Faraó uma divindade. Em Israel isso não acontecia. O rei não era divino. O rei representava o divino, porque a monarquia era teocrática. O rei era humano e precisava, sim, confessar o seu pecado, confessar a sua falha diante do profeta. Primeira Epístola Universal, escrita por João, capítulo 1, versículo 9, nos dá uma linda receita, cheia de esperança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por outro lado, o verso 10 diz que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, porque todos nós pecamos. Esta confissão de Davi foi a porta aberta para a sua restauração. E aí vai ser no Salmo 32 que encontraremos esta quebra de silêncio. O silêncio foi quebrado com confissão e, obviamente, com a recepção do perdão de Deus, dando início à restauração da vida espiritual do rei Davi. Outro famoso salmo que também deve ser lido na aula e comentado por você, professor, é o Salmo 51. Aqui este salmo é quando Natã veio ter com Davi depois que ele pecou com Batseba. Então, do Salmo 51 até o Salmo 32, há um espaço aí de um ano. Que lindo, hein? Há um momento em que ele vai confessar e depois que ele recebe esse perdão, depois de um ano de silêncio, melhor falando, ele vai elaborar então este Salmo 32, que é quando ele recebe o perdão de Deus. Então, é importante chamar a atenção porque tem pessoas que cometem pecados e ficam em silêncio, não confessam nem a Deus. E isso vai corroendo ele por dentro. Como diz aí o Salmo de número 32, Davi disse, olha, enquanto eu calei, os meus ossos foram envelhecendo dentro de mim. Mas quando eu confessei, senti o alívio do perdão. Então, este um ano de silêncio vai ser quebrado justamente com a restauração de Deus a partir da confissão do pecado. É importante bater nesta tecla durante a aula. No Salmo 51, nós temos Davi orando e pedindo a compaixão de Deus segundo a sua benignidade. E no versículo 2 ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos, como ele fala no verso 4.
No verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas no verso 7 ele continua a oração dizendo, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, reconhecendo aquele ato da aspersão que o sacerdote fazia com um galho, né, que era o ensopo. E aqui Davi utiliza uma linguagem ritual, cerimonial, para falar de algo espiritual, que era o perdão de Deus que ele desejava. No verso 9, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. E aí vem o ápice desse texto lindo que conhecemos, que é o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses, não me retires da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então é importante que você leia com o aluno o Salmo 51, que demonstra o efeito de Davi logo após ele sentir essa repreensão de Deus. Ele sente o peso da repreensão e caminha para a confissão do pecado, que é o Salmo 51. E depois de sentir-se perdoado, ele vai então fazer o Salmo 32, agradecendo a compaixão, a misericórdia e o perdão de Deus. Lembrando que do pecado até a confissão, houve um espaço aí de 1 ano. Então, que coisa interessante é nós chamarmos a atenção de tudo isso, porque a misericórdia de Deus vai continuar sobre a vida de Davi e ele vai ser perdoado. Isto é inegável. Mas é importante, professor, que você também trate a questão das consequências do pecado. Aí é outro detalhe. O Senhor perdoou o pecado de Davi, com certeza. É tanto que aquele primeiro filho, que Batseba estava grávida, ele vai morrer. Mas Deus vai permitir que Davi e Batseba tenham um outro filho após o casamento. E este é Salomão. É tão lindo o que Deus faz, porque o nome Salomão, que Davi e Batseba vai dar, vem da raiz Shalom, do hebraico, que significa paz, pacífico. Eles queriam viver essa nova paz. Mas o Senhor vai enviar Natã novamente a Davi, agora não é com a palavra de repreensão, mas é com a palavra de bênção. Eu acho lindo essa passagem, porque Natã vai chegar e vai dizer, olha Davi, fizesse aí o chá de bebê e o chá revelação, né, como se faz hoje em dia, e escolheste o nome do teu filho, mas o Senhor tem escolhido o nome para ele. E para Deus o nome do menino é Jedidias, amado do Senhor. Era como que Deus estivesse dizendo, eu estou apagando o passado, eu estou reescrevendo uma nova história, eu estou dando uma nova oportunidade, eu estou abrindo uma porta de esperança. Esse menino ele vai ser amado por mim também. Agora, as consequências do pecado, a gente tem que pagar. Deus perdoa, limpa as vestes, restaura a história do homem, mas as consequências daquele ato, daquela decisão, daquela escolha que foi tomada, elas virão. Porque Deus é justo, Deus é justíssimo, e Ele não pode desfazer esses caminhos que o homem procura tomar, pois isso mostra que Deus não acoberta o erro das pessoas. Ele perdoa e permite que a pessoa sinta a alegria da salvação. Mas as consequências, obviamente, virão. E isso está muito claro na lição. E é importante que você, professor, não perca essa oportunidade de demonstrar isso para os seus alunos. Nós queremos chamar a atenção de algumas coisas que devem ser tratadas ao longo da aula e que é importantíssimo. Primeiro, é mostrando que o pecado, ele pode ser tanto individual ou coletivo, mas cada um vai ser responsável por aquilo que faz diante do Senhor. Quando nós vamos ler os textos sagrados, principalmente os veterotestamentários, vamos observar que Deus utilizava figuras de linguagem através dos seus servos, os profetas, que eram pessoas que ele levantava para combater, denunciar, apontar o pecado de Israel. Então Deus, sempre de forma muito didática, vai utilizar figuras de linguagem para explicar de forma material algo que é espiritual e que causa um grande dano. Por exemplo, Deus usou Jeremias para falar sobre a sujeira do povo de Deus, dizendo que o povo estava sujo e que precisava da limpeza como faziam as lavadeiras de roupa, como está lá em Jeremias capítulo 2. Isaías vai falar do pecado do povo e das suas práticas, usando uma linguagem dizendo que o povo estava como que doente. Então a doença também é utilizada como uma figura de linguagem para o pecado. Está lá em Isaías capítulo 1. Jeremias vai demonstrar uma pessoa que está em pecado como uma ovelha que se afasta do seu rebanho.
lá no seu livro, capítulo 23, o profeta Amós vai usar duas figuras de linguagem. A primeira é de um agricultor, pois ele vivia nesse ambiente, tratando o pecado como um trigo que está misturado com a palha. Ou ainda, na situação de quem constrói uma parede, é como uma pessoa que construiu uma parede torta. Assim é aquela pessoa que está no pecado. Isaías ainda, na linguagem de uma dona de casa, de uma doméstica, vai dizer que o pecado é como um chão sujo. Ezequiel vai dizer que o pecado é como objetos de prata e ouro que não foram refinados, que estão contaminados com impurezas. E Jeremias, ainda no capítulo 18, vai dizer que o pecado é como um vaso cheio de barro e pedras. Então são figuras de linguagem riquíssimas que conotavam a Israel a sua situação pecaminosa diante do Senhor, o nosso Deus. É importante também chamar a atenção que no Novo Testamento o pecado não vai ser apenas um ato, mas vai ser também uma condição. E aí é uma via recursiva. Uma pessoa está em pecado porque cometeu pecado. E uma pessoa comete pecado porque está em pecado. É uma via recursiva. E você pode encontrar isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. O homem peca porque está na condição de pecador. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, quando Cristo Jesus chega na vida de uma pessoa e ela o confessa como Salvador, confessando os seus pecados e alcançando perdão, ela agora sai do estado de pecado e ela agora não tem mais o pecado dominando a sua vida, pois está liberta, redimida pelo sangue do Senhor Jesus. Então essa pessoa, ela, como um crente salvo em Cristo, pode até cometer um ou outro pecado, mas não permanecerá nele, pois o pecado não mais domina o seu ser, como nós aprendemos ao longo de muitos textos do Novo Testamento e que trazem para nós essa ideia da remissão dos pecados. Quando nós estamos praticando o pecado, o comentarista da lição vai trazer um subsídio dizendo que nós desenvolvemos 3 atitudes. Primeiro é a impiedade, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segundo é a transgressão contra os princípios divinos e a quebra da lei, que é um distanciamento moral, não só prático, mas moral, ético, daquilo que é o padrão divino, como nós vemos também em Atos 23. E versículo 3. Então, uma pessoa que vive em pecado, ela não tem mais sensibilidade. O pecado destrói a sua sensibilidade espiritual. Então, ela peca e nem percebe que aquilo lhe faz mal a outros e quebra a sua comunhão com o eterno Deus. É por isso que uma pessoa que vive em pecado é chamada de iníqua. Iniquidade é a melhor palavra para isso, pois demonstra um desvio total daquilo que é considerado bom para a vida de uma pessoa que quer estar diante do Senhor, o nosso Deus. É importante chamar a atenção que Deus, ele tem reservado para todo aquele que confessa o pecado, perdão. Isso aí é garantia do Senhor, o nosso Deus. Você pode também citar alguns textos bíblicos, pesquisá-los, e na Bíblia, você, caro professor, vai ter diversos textos que demonstram a promessa, a garantia de perdão para aquele que está arrependido. Um exemplo era aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz. Um deles tratou o Senhor com muita ironia, com escárnio, mas o segundo disse: Senhor, quando tu chegares lá no paraíso, lembra-te de mim quando chegares lá diante do Pai. E o Senhor Jesus, vendo que aquele homem estava arrependido, vai olhar para ele e dizer de forma profética: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Tem perdão de Deus para quem confessa. Aí Davi viveu este perdão de Deus, como nós podemos observar. Pois é interessante que no versículo 13, depois que ele diz a Natã: pequei contra o Senhor, Natã vai responder a ele e dizer: o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Olha que coisa linda, né? Então, assim que Davi diz: eu pequei, Natã vai responder: mas o Senhor está te perdoando e tu não vais morrer, né? Traspassou o teu pecado, como está aí no versículo de número 13. E aí,
é interessante observar tudo isso. Na edição atualizada está bem claro a frase: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que lindo! Mas é interessante uma coisa, que vai haver aqui a sentença de Deus sobre a vida de Davi. E a sentença começa no versículo 11. O Senhor da tua própria casa suscitará o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista, darei ao teu próximo, o qual deitará com elas em plena luz do sol. Porque o que fizeste em oculto, eu farei perante todo Israel. Pois era uma forma também de Deus mostrar como ele trata com o pecado. Era uma forma de Deus revelar diante do povo a sua justiça. Era uma forma de Deus mostrar ao povo, ensinar ao povo uma lição de santidade e de uma vida regrada à sua palavra. E quando nós vamos observar quais foram as consequências do pecado de Davi, nós vamos observar que assim como Davi fez uso da espada de Amnon para matar Urias e também algumas outras pessoas que morreram inocentes na guerra, o Senhor também vai usar a espada dentro da casa de Davi. E aí nós vamos observar no capítulo 12 e o versículo 10, que essa frase que a espada não se afastaria da tua casa, era, infelizmente, uma forma de Deus tratar com Davi, que seria através da violência. A mesma violência com a qual ele usou para satisfazer os seus desejos carnais, ele iria sentir agora na própria pele, através da sua família. E aí nós vamos ver, primeiro o assassinato de Amnon, lá no capítulo 13, depois a morte de Absalão, no capítulo 18, e não adianta se aprofundar muito na situação mais específica da rebeldia de Absalão, pois isso é tema da próxima lição, então não precisa se aprofundar tanto nisso, mas apenas dar uma pincelada. Depois nós temos também a execução de Adonias, no primeiro livro de Reis, capítulo 2, e quando Absalão toma as concubinas do seu pai e possui elas diante de todo Israel, à luz do dia, uma coisa horrível mesmo, como está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 16. Então, a falta de caráter de Davi, a postura medonha de Davi como líder e como um homem segundo o coração de Deus, vai ser retratado dentro da sua casa, dentro da sua família. Nós vamos ver aí Amnon tendo uma relação sexual incestuosa e com Tamar. São situações muito desagradáveis dentro da casa de Davi, né? O incesto de Amnon vai ser o primeiro deles e depois ele vai ser morto pelo próprio irmão. E aí começa uma grande bagunça, um grande rebuliço na casa de Davi. Você pode ler já o capítulo 13 e você vai observar que só nesse capítulo uma grande confusão na casa de Davi. E tudo isso por causa, obviamente, do seu pecado. É interessante que no livro de Samuel nós vamos observar que os filhos de Eli não tiveram muito sucesso, os filhos de Samuel também não tiveram muito sucesso e os filhos de Davi também não tiveram muito sucesso. E esses dois livros vão mostrar o preço que se paga quando os pais não doutrinam, não ensinam, não administram os seus filhos diante do Senhor, não administram a sua casa. Quantas pessoas têm ganhado o mundo? Quantas pessoas têm ganhado grandes ministérios, se tornado grandes figuras no meio evangélico brasileiro e quem sabe até no mundo, mas a sua casa, a sua família está em ruínas. É algo para se pensar. Que possamos dedicar tempo às nossas famílias, que possamos dedicar tempo aos nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, que possamos viver a bênção do Salmo 128. Verás o teu filho como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Que possamos ver a bênção de Deus na nossa família. Que possamos ser instrumentos de Deus para levar os nossos filhos, nossos descendentes, nossas gerações ao Senhor. E que não sejamos omissos diante de Deus e diante dos homens. Que levemos uma vida de santidade e que através da nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor se espelhem e tenham vontade de ser mais crente e de servir mais e melhor ao Senhor, o nosso Deus. O textuário está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. E concluímos com a verdade prática da lição. O pecado é destruidor,
O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Que o Senhor nos guarde do pecado e que possamos viver uma vida de santidade.